Te amamos, Jesus. Tu és o amado das nossas almas. Aleluia. Tu és o Rei dos nossos corações. Tu és o Senhor das nossas vidas. Oh, xalabacanaralabacê. Aleluia, aleluia. Seja adorado, Senhor Jesus. Aleluia. Podemos assentar, amém? Obrigado, Ministério do Louvor. Oh, aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, amados. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Você já achou? Diga: eu amo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz assim, está escrito: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. Quem veio aqui adorar Jesus? Aleluia. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aleluia! Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Glória a Deus. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é: eu quero conhecer Jesus. Amém? Aleluia. Que haja um clamor nos nossos corações, um desejo ardente, intenso, contínuo, permanente, de conhecermos a Jesus mais e mais. Que você possa ser insaciável por conhecer Jesus, que você possa ser imparável por conhecer Jesus, que a chama do altar do teu coração nunca se apague, pelo contrário, esteja acesa, esteja intensa, esteja queimando de fome, de paixão, de desejo de adorar, de desejo de se prostrar,
de desejo de oferecer a sua vida, a sua oferta, o seu coração, o seu tudo a Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui 2000 anos depois, celebrando o Natal, amém? O Natal é o nascimento de Jesus, e o verdadeiro Natal é Jesus nascer no nosso coração, é Jesus brilhar no nosso interior, e que você possa estar alicerçado, como diz Paulo, alicerçado, arraigado e edificado em Cristo Jesus, e que pela fé Cristo habite nos vossos corações, e que vocês possam viver para a glória dEle, para o louvor da glória dEle, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Natal não pode perder a sua força, amém? Muitas vezes foi questionado dentro das igrejas, nós devemos celebrar o Natal, não devemos celebrar o Natal, né? Porque é uma festa pagã, porque Jesus não nasceu dia 24, dia 25, dia 24, mas nós somos o povo de Jesus, amém? Nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, né, resgatado das trevas, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos responsáveis para que a luz do Natal não se apague, a verdadeira luz do Natal seja acesa, que o verdadeiro sentido do Natal, que a verdade do Natal seja evidenciada, que Jesus seja realmente o centro do Natal de cada pessoa, aleluia, que conhece e que vivencia o Natal todos os anos, amém? Que a luz de Jesus possa brilhar no teu coração, que a luz de Jesus possa brilhar nos teus olhos, que a luz de Jesus possa brilhar através da sua vida. Paulo diz que nós levamos no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais, amém? E que nós possamos levar a vida de Jesus, que nós possamos ser Jesus na vida de alguém, que nós possamos demonstrar Jesus, que nós possamos, como Jesus, nos esvaziar, que nós possamos, como Jesus, nos revestir de humildade, de bondade, de longanimidade, de ternos afetos, de compaixão, de misericórdia, que nós possamos, acima de tudo, nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição, e que nós possamos anunciar Jesus também no Natal. Amém? O apóstolo Paulo, ele aproveitava todas as oportunidades para anunciar Jesus. E o Natal é uma grande oportunidade de nós anunciarmos Jesus, demonstrarmos Jesus e vivermos Jesus nas nossas vidas. Amém? Aleluia. O Natal, né, as pessoas falam sobre o espírito natalino, né? Né? Que espírito é esse? É o Espírito Santo, amém? Deve ser o Espírito Santo. Deve ser um espírito de humildade, um espírito de mansidão. O Natal, ele fala de humildade, porque o Verbo se fez carne, amém? O Verbo habitou entre nós. João diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Aleluia! Ele se esvaziou da sua glória para nos alcançar, ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O Natal fala da fidelidade de Deus. Desde Gênesis até Malaquias, nós temos as profecias messiânicas, as promessas que Deus enviaria o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, e que ele removeria o pecado do mundo. Aleluia! Jesus é a prova do amor de Deus para conosco. Deus provou seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8,32 diz que se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas. Natal fala da fidelidade de Deus, da veracidade, da infalibilidade da palavra de Deus. As suas promessas não falham, a sua palavra não volta vazia. Céus e terra passarão, mas a sua palavra permanece para sempre. No Evangelho de Mateus, é o evangelho que mais se repete a expressão, porque para que se cumpra a profecia, para que se cumpra as escrituras, como disse o profeta, e cada um desses cumprimentos demonstra a fidelidade e a grandeza da palavra e do poder da palavra de Deus para as nossas vidas. Natal é tempo de provisão, não é verdade? Aleluia! Nós vemos Jesus sendo provido com presentes, nós vemos a orientação dos anjos, a orientação de Deus para a família de Jesus, providenciando todas as coisas, dando livramento, dando socorro. Nós vemos, a presença desses magos que vieram do Oriente e adoraram a Jesus com seus tesouros, e ali eles trouxeram provisão para a vida de Jesus, para a família de Jesus, para o chamado de Jesus. Ali eles honraram Jesus como rei. Amém? Quem reconhece Jesus como rei, abre os seus tesouros. Quem reconhece Jesus como rei, como Senhor, ele coloca a mão no bolso. Quem reconhece verdadeiramente Jesus como Senhor, é fiel, é generoso, é tomado por gratidão, é tomado por adoração, e essa adoração ela transborda na prática de um coração generoso, de um coração grato, de um coração fiel, de um coração ofertante, de um coração dizimista. Eles vieram de longe para adorar o Rei Jesus, eles se prostraram e eles abriram seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Essas três categorias de presentes falam de três naturezas de Jesus: a natureza de rei, seu ofício de rei, seu ofício de profeta, seu ofício de sacerdote. O ouro fala do seu reinado, o incenso fala do seu sacerdócio, e a mirra fala do seu ministério profético, como um grande profeta. Amém? Aleluia! Natal é tempo de provisão. Eu quero declarar sobre a sua vida, amém? Aleluia! Deus tem provisão para você. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Significa que Ele gosta de dar presentes. Amém? Ele é um bom presenteador. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Natal é tempo de anunciar a salvação e o amor de Deus. A missão de Jesus Ele veio como Salvador, amém? Ele nasceu como Salvador. O nome Jesus significa Deus é a salvação, Ele é o Salvador. Esse nome foi dado por Deus, esse nome foi dado pelo anjo, amém? O anjo disse a Maria, o nome dele será Jesus, Salvador. E ele nasceu para tirar os pecados do seu povo. Aleluia! Assim como foi esse primeiro Natal, assim como foi o primeiro Natal, deve ser o nosso Natal hoje, amém? O nosso Natal hoje deve ser cheio de humildade, cheio de luz, cheio de milagres, cheio de bênçãos, cheio de alegria, cheios de moveres sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. O nascimento de Jesus foi um milagre, amém? O seu nome é um milagre, seu nascimento é um milagre. Ele foi anunciado milagrosamente, sobrenaturalmente. O seu nascimento é sobrenatural, a sua vida é sobrenatural, a sua morte é sobrenatural. Aleluia! E o Natal, nosso Natal também deve ser sobrenatural. Eu quero falar, meus amados, sobre 3 atitudes que nós vemos aqui nesse texto, de Mateus 2, do verso 1 ao 12. Nós vemos aqui a atitude do rei Herodes, nós vemos aqui a atitude dos mestres, dos escribas,
dos sacerdotes, dos fariseus, e nós vemos aqui a atitude e a reação dos magos em relação a Jesus. Herodes, ele se enfureceu, ele se tomou de ódio, ele se encheu de ódio, de inveja, ele mentiu para os magos do Oriente: olha, vocês vão lá, vocês se informem cuidadosamente, encontrem o menino, depois você vem aqui me avisar, porque eu também quero ir adorar o rei que nasceu. Mas ele estava mentindo e estava planejando o assassinato, e foi isso que ele fez, né? Nós sabemos que ele ordenou a morte das crianças de 2 anos abaixo. Isso nos faz lembrar de alguém que veio para matar, roubar e destruir, e que é o pai da mentira. Muitas pessoas, né, têm raiva de Jesus. Muitas pessoas odeiam Jesus, ainda hoje. E nós vemos aqui também a atitude dos mestres da lei. Eles foram chamados para esclarecer aonde o menino Jesus, aonde o rei dos judeus deve nascer. E eles declararam, eles ensinaram, eles anunciaram. As escrituras dizem que ele deve nascer em Belém. As escrituras dizem que ele deve nascer na cidade de Davi. O pão da vida nasceu em Belém, na casa do pão. Amém? Mas eles sabiam as escrituras, eles sabiam as profecias, mas eles permaneceram indiferentes a Jesus. Eles foram engolidos pela religiosidade, eles foram tomados por um espírito de indiferença, de frieza, de religiosidade, de indiferença, eles não desejaram adorar, eles não desejaram caminhar em direção a Jesus, eles não desejaram procurar Jesus, eles não desejaram conhecer Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, né, no relato do nascimento de Jesus, Lucas ele vai narrar que não havia lugar para Jesus, né, quando eles foram, né, para Belém, para o recenseamento, para se alistarem, né, não havia lugar para eles se hospedarem. Então ali, naquele dia, Jesus não encontrou lugar. E muitas vezes, Jesus não está encontrando lugar nas nossas vidas. O Natal é um tempo onde muitas coisas podem nos distrair, né? A gente vive esse tempo comercial, esse tempo de comprar presentes, de gastar dinheiro, e muitas vezes aquele que é o principal pode ficar esquecido. Aquele que é o principal pode perder o seu lugar, o seu devido lugar. E nós devemos dar o primeiro lugar, a essência do Natal no nosso coração, nas nossas vidas, deve ser adorar Jesus, conhecer Jesus, se render a Jesus, buscar Jesus, desejar conhecer Jesus. Lá em Apocalipse, né? Jesus está do lado de fora daquela igreja. Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ir abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua vida, eu entrarei na sua igreja, eu entrarei no seu chamado. Ou seja, ele estava do lado de fora, não havia lugar para Jesus. Jesus foi esquecido, Jesus foi apagado. E Jesus falou sobre aquela igreja, que aquela igreja estava indiferente, que aquela igreja estava fria, que aquela igreja estava ocupada demais e que não havia espaço para Jesus. Mas Jesus estava à porta batendo, Jesus estava clamando: se alguém ouvir a minha voz, se alguém desejar me conhecer, se alguém desejar ter intimidade comigo, se houver, ao invés de frieza, ao invés de mornidão nos vossos corações, houver calor, houver fogo, houver desejo, houver fome, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Aleluia. Aqueles que têm fome vão comer com Jesus. Aqueles que têm fome vão comer de Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Esses magos que vieram do Oriente, os estudos dizem que eles percorreram
né? Eles tiveram que perseverar numa jornada, numa viagem. E dizem que os estudiosos, que esta jornada levou de 1.000 a 1.600 quilômetros. Eles percorreram de 1.000 a 1.600 quilômetros de camelo para encontrar Jesus. E eles levaram uma caravana grande. A Bíblia diz que o rei Herodes se alarmou, toda a cidade se alarmou. A tradição passa para nós que, né, a gente tem aquela imagem, né, emocional, que eram 3 magos, né? Mas não foram apenas 3. A Bíblia diz que uns magos do Oriente, possivelmente foram muito mais que 3, porque a caravana era grande, amém? A caravana era recheada de riquezas, de ouro, de incenso, de mirra. E a caravana chamou a atenção de toda a cidade. Toda a cidade de Jerusalém se alarmou, porque magos que vieram do Oriente, vieram perguntando, aonde está o rei, o menino rei que nasceu? Nós viemos aqui para adorá-lo. Aleluia. Então eles percorreram uma grande jornada, amém? E nós aprendemos, né, com esses magos, nós aprendemos que se eu quero conhecer Jesus, eu preciso ter perseverança, amém? Se você quer conhecer Jesus, se você quer mergulhar em Jesus, se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa perseverar, você precisa percorrer uma jornada, você precisa, como diz Paulo, correr a carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, se livrando de todo peso, se livrando de todo pecado, que tenazmente nos assedia, correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que aquele que deseja ardentemente o genuíno leite espiritual é esse que vai crescer espiritualmente. Aonde há fervor, aonde há desejo, aonde há um coração adorador, há crescimento espiritual, amém? E aqueles magos que vieram do Oriente, eles saíram do Oriente para chegar a Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, Jerusalém, a terra do povo de Deus, a terra da palavra, e eles foram, né, perguntar aos sacerdotes, aos mestres da lei, aos escribas, se informar. Nós vimos a estrela no Oriente, do nascimento do rei, nós viemos aqui para Jerusalém, para saber de vocês, amém? Eles tiveram ali um encontro com a palavra de Deus, eles tiveram ali um conhecimento da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, as escrituras dizem que Jesus vai nascer em Belém, amém? E se eu quero conhecer Jesus de verdade, assim como aqueles magos que vieram do Oriente para adorar Jesus, eu preciso ter um encontro com a palavra. Ninguém vai conhecer Jesus se não tiver um encontro com a palavra. Ninguém vai conhecer a Deus de verdade se não mergulhar nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que ele considerava tudo como esterco, que ele julgava tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, para ter a sublimidade do conhecimento de Jesus. E conhecer a Jesus de verdade é muito mais do que conhecer a letra, amém? Jesus disse, você erra quando você não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso mergulhar nas Escrituras e eu preciso mergulhar no poder de Deus. E eu faço isso quando eu vou com fome para a palavra, quando eu vou com anseio para a palavra, quando eu vou com desejo para a palavra, quando eu busco de todo o coração, eu vou encontrar. Quando eu peço, quando eu bato, quando eu busco, as portas dos céus vão se abrir sobre a minha vida. Aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que clama, coisas grandes serão anunciadas. Aleluia, glória a Deus. Que a sua fome, que a sua sede seja insaciável, e que você possa se render cada vez mais para Jesus, amém? Aleluia. Para concluir esta mensagem, meus amados, a Bíblia diz que os magos, porque a Bíblia não diz que eles eram reis, amém? Aleluia, magos que vieram do Oriente, a Bíblia diz que eles voltaram por outro caminho, porque eles foram advertidos divinamente, através de sonhos,
para que eles não se encontrassem novamente com Herodes, amém? Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem o seu caminho mudado, amém? Todo aquele que tem um encontro com Jesus, a rota da sua vida, a rota da sua viagem, a rota do seu destino é alterada quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia, e eles se encontraram com Jesus e sobrenaturalmente, através de um sonho, de uma visão, Deus falou para eles: não voltem para Jerusalém, não voltem para o palácio, aleluia, voltem por outro caminho. E Deus quer, aleluia, mostrar novos caminhos para você. Deus quer te levar a lugares altos, Deus quer te levar a caminhos sobrenaturais. Deus quer falar com você em sonhos, Deus quer falar com você em visões. Deus quer levantar, assim como Ele levantou João Batista para anunciar Jesus, Deus quer te levantar nesses dias para anunciar Jesus. Profetas que vão anunciar o Verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, fique de pé no seu lugar, por favor. Ministério de Louvor. Eu quero falar uma última lição para você, enquanto o Ministério de Louvor vem. Aleluia, aqueles magos, a primeira ideia deles foram: vamos ao palácio, vamos procurar o rei no palácio, porque os reis devem morar nos palácios. Mas se eu quero encontrar Jesus, eu preciso me revestir de um espírito de humildade. Se eu quero encontrar Jesus, eu preciso me revestir de um espírito de quebrantamento. O profeta Joel disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, rasgai o vosso interior e não o exterior, convertei-vos a mim, com choro, com pranto, com jejuns, porque certamente, aleluia, certamente vocês me encontrarão, certamente a vinda do Senhor será certa como a alva, certamente Ele vai derramar da sua unção, certamente Ele vai derramar do seu poder. Existe um caminho para encontrar Jesus, existe um caminho a ser percorrido para ter um encontro com Jesus, e esse caminho ele é construído na adoração, esse caminho ele é construído na humildade, esse caminho ele é construído no quebrantamento. Aleluias, existe o lugar certo de encontrar Jesus. Eles não encontraram Jesus no meio do palácio. Aquele palácio estava cheio de arrogância, aquele palácio estava cheio de pecado, aquele palácio estava cheio de soberba, aquele palácio estava cheio de ódio, de imoralidade. Existe um lugar para encontrar Jesus, e esse lugar nós construímos no nosso coração, revestindo os nossos corações de humildade, é tendo fome, é tendo sede, é tendo desejo de adorar Jesus como Rei, nos prostrar e nos render totalmente a Ele, reconhecendo: Ele é o Senhor da minha vida. Aleluia, aleluia, que o seu coração não seja tomado pela indiferença, como aqueles sacerdotes da época de Jesus. Eles sabiam tudo sobre a palavra, sobre a letra, sobre as profecias, mas eles ficaram paralisados pela frieza, pela religiosidade, pela indiferença. Que haja nos nossos corações um desejo de se esforçar, um desejo de perseverar, um desejo de viver uma viagem. Aleluia! Viver uma viagem para encontrar Jesus. Amém? Aleluia! Vamos adorar o Rei Jesus. Vamos nos render a Ele. Sim, quero sentir
preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você.
toda honra, toda glória. Jesus.